Você já parou no meio de uma oração e teve a sensação de que algo não estava certo? Não necessariamente que estava fazendo algo errado de propósito, mas que havia algo na forma como você estava orando que parecia não estar funcionando, que parecia estar faltando alguma coisa, que as palavras saíam, mas não chegavam a lugar nenhum. Escreve aqui nos comentários sim ou não. E se sim, escreve uma palavra que descreve como você se sente quando isso acontece. Frustração, dúvida, vazio, distância. Escreve aqui. Porque hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns que as pessoas cometem na oração, erros que a maioria nunca percebeu que estava cometendo, e como corrigi-los de uma forma que vai transformar completamente a sua vida de oração. Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos, através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje é um vídeo de ensino com uma oração poderosa no final. E o tema de hoje é um dos mais necessários e, ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados no ensino cristão. Porque todo mundo fala sobre a importância de orar. Pouquíssimas pessoas falam sobre o que pode estar sabotando a eficácia da oração sem que você perceba. E eu preciso começar dizendo algo muito importante antes de entrarmos no conteúdo. Este vídeo não é uma lista de regras para fazer você se sentir culpado pela forma como ora. Não é uma crítica ao seu nível de fé ou ao seu comprometimento espiritual. É um ensinamento de amor, do tipo que um amigo próximo te daria quando percebe que você está fazendo algo de uma forma que poderia ser muito mais eficaz. É o tipo de conversa que muda vidas quando é recebida com humildade e abertura. Eu quero começar te contando sobre alguém. Vou chamar ela de Sandra. Sandra tinha 44 anos e orava todo dia há mais de 20 anos. Ela era dedicada, era consistente, era sincera. Mas havia algo que ela descrevia como uma sensação persistente de que as suas orações batiam no teto e voltavam. Ela orava, mas raramente sentia que havia realmente se conectado com Deus. E isso a deixava com uma culpa silenciosa que ela carregava há anos, pensando que o problema estava na sua fé, que ela simplesmente não crenças o suficiente, que havia algo fundamentalmente errado na sua espiritualidade. Foi em uma conversa honesta com uma amiga mais velha na fé que Sandra começou a perceber que o problema não era a ausência de fé, era a presença de alguns padrões na sua forma de orar que, sem que ela percebesse, estavam limitando a profundidade e a autenticidade dos seus momentos com Deus. E quando ela começou a identificar e a corrigir esses padrões, a sua vida de oração passou por uma transformação, que ela descreve até hoje como a mudança espiritual mais profunda que já viveu. Compartilha este vídeo agora com alguém que você sabe que tem uma relação frustrante com a oração. O que vem a seguir pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para ser livre dessa frustração. Vamos então ao primeiro erro. E esse é o erro mais comum, o mais generalizado e, ao mesmo tempo, o mais fácil de corrigir quando você o percebe. O primeiro erro é orar no piloto automático. O piloto automático na oração é quando as palavras saem da boca sem passar pelo coração. É a oração mecânica, repetitiva, que segue sempre o mesmo roteiro. As mesmas frases, a mesma sequência, sem presença real, sem atenção genuína, sem conexão verdadeira com o que está sendo dito. É a oração que começa com obrigado, Senhor, por mais um dia, e segue por um caminho tão familiar que a mente pode estar completamente em outro lugar, enquanto os lábios continuam se movendo. Jesus foi direto sobre isso em Mateus capítulo 6. Ele disse: quando orares, não uses vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. A palavra que Jesus usou para vãs repetições no grego original é batalogeo, que significa balbuciar sem sentido, falar sem pensar, repetir palavras vazias. E Jesus está dizendo
que esse tipo de oração não é mais ouvida por Deus simplesmente porque é longa ou frequente. Isso não significa que repetir certas orações é sempre errado. O problema não está na repetição em si, está na ausência de presença real, de atenção genuína, de coração verdadeiramente envolvido no que está sendo dito. Uma oração curta e completamente presente é infinitamente mais poderosa do que uma hora de palavras ditas no piloto automático. Como corrigir esse erro? Antes de começar a orar, pare por um momento. Respire fundo. Lembre-se com quem você está prestes a falar. Traga sua atenção para o presente. E se perceber durante a oração que a mente foi embora, simplesmente volte. Sem culpa, sem drama. Apenas volte. A presença na oração é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. E o simples ato de perceber quando você foi para o piloto automático e de voltar intencionalmente já é em si um ato de oração. Deixa um like neste vídeo se você já reconheceu o piloto automático nas suas orações. Esse gesto simples ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse ensinamento. O segundo erro é orar apenas em crises. Esse é o padrão que transforma Deus em um seguro emergencial espiritual. Você se lembra de Deus e corre para a oração quando a situação está grave, quando o diagnóstico assusta, quando o relacionamento está em colapso, quando a dívida está sufocando, quando não há mais para onde correr e quando a crise passa, a oração volta para o segundo plano, até a próxima emergência. O problema desse padrão não é que você ore nas crises. Orar nas crises é absolutamente certo e necessário. O problema é quando a oração se limita às crises. Porque isso cria uma relação com Deus que é essencialmente utilitária, baseada no que você pode obter dele em momentos de necessidade e não no relacionamento genuíno que Deus nos convida a ter com ele. Pense em como seria um relacionamento humano baseado nesse padrão. Um amigo que só te liga quando está em apuros, que nunca te procura quando as coisas estão bem, que aparece quando precisa de ajuda e some quando não precisa mais. Que tipo de amizade é essa? Que tipo de profundidade esse relacionamento pode ter? Deus nos convida para algo muito diferente. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses que devemos orar sem cessar. Isso não significa passar 24 horas por dia de joelhos com os olhos fechados. Significa cultivar uma consciência constante da presença de Deus. Uma conversa que continua no fundo do coração ao longo de todo o dia, que se intensifica nos momentos formais de oração, mas que não se limita a eles. Como corrigir esse erro? Comece a incluir momentos de oração nos dias bons também. Ore quando estiver feliz para agradecer. Ore quando as coisas estiverem bem para reconhecer a bondade de Deus. Ore nos momentos comuns, no trajeto para o trabalho, antes de uma refeição com genuína gratidão, no fim do dia como um momento de revisão e entrega. Transforme a oração de um recurso de emergência em um hábito de relacionamento. Escreve aqui nos comentários: eu vou orar não apenas nas crises, mas também nos dias bons. Faça essa declaração agora. O terceiro erro é orar sem fé. E aqui eu preciso ser muito cuidadoso, porque esse é um ensinamento que pode ser mal compreendido e mal aplicado de formas que causam dano. Quando digo orar sem fé, não estou dizendo que você precisa ter certeza absoluta do resultado antes de orar. Não estou dizendo que qualquer sombra de dúvida invalida a sua oração. Não estou dizendo que se a sua oração não foi respondida da forma que esperava, foi porque você não teve fé suficiente. O que estou dizendo é algo mais sutil e mais profundo. Existe uma diferença entre orar com esperança genuína, com a abertura real de que Deus pode e quer agir, e orar de forma meramente ritual, cumprindo uma obrigação religiosa, sem expectativa real de que algo vai acontecer. Entre o coração que diz: Senhor, eu sei que tu podes fazer isso, eu entrego a ti e aguardo, e o coração que diz: Senhor, eu estou orando porque preciso orar, mas honestamente, não sei se vai adiantar alguma coisa. Tiago escreve que aquele que pede a Deus sabedoria deve pedir em fé, não duvidando, porque quem duvida
é como uma onda do mar agitada e revoltas pelo vento. Não estou usando esse versículo para dizer que dúvidas invalidam toda a oração, mas para dizer que existe uma postura de coração que abre o espaço para que Deus haja, e essa postura inclui uma abertura genuína para a sua intervenção. Como cultivar essa postura? Lendo e meditando nas histórias bíblicas de como Deus respondeu às orações dos seus servos, lembrando das vezes em que ele respondeu às suas próprias orações no passado, construindo uma memória de fidelidade de Deus que alimenta a expectativa de que ele pode agir novamente. Se você ainda nova oração e um novo ensinamento esperando por você aqui. O quarto erro é orar com o coração não perdoado. Esse é um dos erros que a Bíblia aborda com mais clareza e com mais seriedade, e que ao mesmo tempo é um dos mais ignorados na prática. Jesus foi direto sobre isso no Sermão do Monte. Ele disse: se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E no Pai Nosso, Jesus conectou diretamente o perdão que recebemos de Deus com o perdão que damos aos outros. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Existe uma relação íntima entre a nossa disposição de perdoar e a fluidez da nossa comunicação com Deus. Isso não significa que Deus deixa de nos amar quando não perdoamos. Significa que a amargura e o rancor criam uma espécie de ruído interno que dificulta a clareza e a profundidade da oração. É como tentar ter uma conversa íntima com alguém enquanto você está com raiva de uma terceira pessoa. A raiva ocupa um espaço emocional e mental que deveria estar disponível para a conversa. Vou te contar sobre mais uma pessoa. Vou chamar ela de Patrícia. Patrícia havia passado 3 anos com uma mágoa profunda de uma irmã que a havia traído de uma forma muito séria. Ela orava regularmente, mas descrevia as orações como secas, distantes, sem vida. E foi só quando, em um momento de honestidade diante de Deus, ela reconheceu que carregava aquela mágoa e pediu a graça de perdoar, que algo desbloqueou na sua vida de oração. Não foi fácil, não foi imediato, mas foi real. E a diferença não está inscrito aqui no refúgio de oração. Inscreva-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma qualidade dos seus momentos. Com Deus foi algo que ela não esperava e que a surpreendeu profundamente. Como corrigir esse erro? Antes de orar, faça uma pausa e pergunte ao seu próprio coração se há alguém contra quem você está carregando mágoa ou ressentimento. Se houver, traga isso a Deus primeiro. Não precisa ter resolvido completamente. Apenas seja honesto sobre o que está lá e peça a graça para perdoar. Esse ato de honestidade abre o espaço para uma oração muito mais profunda e muito mais conectada. O quinto erro é orar apenas com palavras e nunca com escuta. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre como orar, mas é tão importante que merece ser mencionado aqui também como um erro específico que limita a vida de oração de muitas pessoas. A oração é uma conversa, e conversas têm 2 direções. Mas a maioria das pessoas trata a oração como um monólogo. Elas falam e quando terminam de falar, a oração acabou. E então se perguntam por que não sentem a presença de Deus, por que não recebem direção, porque a oração parece unilateral. Deus fala. Ele falou ao longo de toda a Escritura e continua falando hoje, principalmente através da sua palavra, mas também através de uma paz interior, de uma inquietação que surge quando estamos prestes a tomar um caminho errado, de uma clareza que vem depois de um período de silêncio diante dele. Mas para ouvir essa voz, é necessário parar de falar. Elias não ouviu Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ouviu na voz mansa e delicada, que só se tornou perceptível quando o barulho parou. E na nossa vida de oração, muitas vezes o barulho que precisa parar somos nós mesmos, com os nossos pedidos, as nossas palavras, as nossas agendas, sem nunca darmos espaço para que Deus responda. Como corrigir esse erro? Inclua deliberadamente momentos de silêncio na sua oração. Depois de falar,
Fique quieto por pelo menos 2 a 3 minutos, não pensando no que vai fazer depois. Simplesmente presente, disponível, aberto. E com o tempo, essa prática de silêncio vai se tornar a parte mais rica e mais transformadora de toda a sua vida de oração. O 6º erro é orar com motivações erradas. Tiago escreve em sua carta: pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Essa é uma das passagens mais desconfortáveis da Bíblia sobre a oração. E ela aponta para algo que precisa de honestidade para ser examinado. Nem todo pedido feito em oração tem uma motivação pura por trás. Às vezes, pedimos prosperidade não para honrar a Deus com os recursos, mas para ter uma vida mais confortável. Às vezes, pedimos sabedoria não para servir melhor, mas para ter vantagem sobre os outros. Às vezes pedimos a restauração de um relacionamento, não porque é genuinamente o melhor caminho, mas porque não conseguimos lidar com a perda. Isso não significa que todos os nossos pedidos precisam ser completamente puros e altruístas para serem respondidos. Deus conhece a nossa natureza humana e age com graça em relação às nossas motivações imperfeitas. Mas existe uma diferença entre pedidos mistos, onde motivações humanas e espirituais coexistem, e pedidos que são fundamentalmente egoístas e que o nosso próprio coração sabe que não estão alinhados com o que Deus quer. Como examinar as próprias motivações? Antes de apresentar um pedido importante a Deus, faça a si mesmo algumas perguntas honestas. Por que estou pedindo isso? O que eu realmente quero que aconteça se esse pedido for respondido? Estaria disposto a aceitar uma resposta diferente se Deus tiver algo melhor em mente? Esse exercício de honestidade não invalida o pedido. Ele o purifica e o alinha com o tipo de oração que a Bíblia descreve como eficaz. Escreve aqui nos comentários: eu vou examinar as minhas motivações antes de orar. Faça essa declaração agora. O 7º e último erro que eu quero abordar hoje é desistir cedo demais. Lucas capítulo 18 começa com Jesus contando uma parábola com um propósito muito claro que ele mesmo declara logo no início. O texto diz que Jesus contou essa parábola para mostrar que importava orar sempre e não desanimar. A parábola é sobre uma viúva que ia repetidamente a um juiz injusto pedindo justiça contra o seu adversário. O juiz inicialmente não quis atendê-la, mas ela continuou voltando, continuou pedindo, continuou insistindo. E o texto diz que o juiz disse a si mesmo que, embora não temesse a Deus nem se importasse com os homens, por causa do incômodo que a viúva lhe causava, ele lhe faria justiça para que ela não continuasse importunando. E Jesus concluiu a parábola dizendo: e porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Ainda que tardando em fazê-la, eu vos digo que depressa lhes fará justiça. O ponto não é que Deus é como o juiz injusto, que precisa ser importunado até ceder. O ponto é a persistência da viúva. Se até um juiz injusto e sem compaixão cedeu diante da persistência dela, quanto mais um Deus que ama os seus filhos responderá às orações persistentes e cheias de fé. Muitas pessoas desistem de orar por algo depois de algumas semanas ou alguns meses, sem ver resposta. E a decisão de desistir frequentemente acontece exatamente no ponto em que a resposta estava mais próxima. É como escavar em busca de água e parar a alguns centímetros da fonte. A persistência na oração não é uma forma de dobrar o braço de Deus. É uma forma de expressar confiança de que Ele ouve, de que Ele age e de que o seu tempo é perfeito, mesmo quando parece tardio. Vou te contar sobre mais uma pessoa. Vou chamar ele de Eduardo. Eduardo orou por 15 anos pela salvação do seu pai. 15 anos de orações que pareciam não chegar a lugar nenhum, porque o pai continuava resistindo, continuava afastado de qualquer interesse espiritual, continuava vivendo como se Deus não existisse. E houve momentos em que Eduardo sentiu vontade de desistir, de aceitar que o pai simplesmente nunca mudaria. Mas algo no seu coração o impedia de parar. E no 16º ano, o pai de Eduardo teve um problema de saúde sério que o colocou diante da sua própria mortalidade
de uma forma que não conseguia mais ignorar. E foi nesse momento de vulnerabilidade que ele abriu o coração pela primeira vez. E Eduardo estava lá, com um relacionamento com Deus construído ao longo de 16 anos de oração fiel, para estar ao lado do Pai naquele momento. A oração de 16 anos não foi desperdiçada. Ela estava preparando Eduardo, tanto quanto estava preparando o caminho para o Pai. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, inscreva-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Antes da oração, eu quero fazer um resumo rápido dos 7 erros que abordamos hoje, para que você possa carregar isso de forma clara. O primeiro é orar no piloto automático, sem presença genuína. O segundo é orar apenas nas crises, transformando Deus em seguro emergencial. O terceiro é orar sem fé, sem a abertura real de que Deus pode agir. O quarto é orar com o coração não perdoado, deixando a amargura criar ruído. O quinto é orar apenas com palavras e nunca com escuta. O sexto é orar com motivações erradas, pedindo apenas para satisfazer desejos egoístas. E o sétimo é desistir cedo demais, parando exatamente quando a resposta estava mais próxima. Cada um desses erros tem uma correção simples e prática. E a boa notícia é que Deus não nos abandona quando cometemos esses erros. Ele está sempre disponível para um recomeço, sempre pronto para nos receber com misericórdia e nos ensinar a orar melhor. Agora chegou o momento mais especial deste vídeo. Feche os olhos se puder, respire fundo e permita que esse momento seja um encontro real com Deus, onde você apresenta honestamente a sua vida de oração e pede a graça de orar cada vez melhor. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti hoje com honestidade. Eu reconheço que nem sempre orei da forma mais genuína e mais profunda que poderia. Há momentos em que o piloto automático tomou conta, em que as palavras saíram sem o coração estar presente. Há momentos em que só me lembrei de Ti nas crises e me esqueci de agradecer nos dias bons. Há momentos em que orei sem a abertura genuína de que Tu poderias agir, deixando a dúvida ocupar o espaço que deveria ser da fé. E hoje eu venho te pedir que me ensines a orar, não como uma habilidade religiosa a ser dominada, mas como um relacionamento a ser aprofundado. Ensina-me a estar presente quando oro, a trazer o meu coração de verdade, e não apenas as minhas palavras. Ensina-me a Te buscar nos dias bons também, não apenas nas emergências. Ensina-me a orar com a abertura genuína de que Tu podes e queres agir na minha vida. Senhor, se há alguém no meu coração contra quem eu carrego mágoa ou ressentimento, eu Te peço a graça de perdoar, não porque é fácil, não porque sinto vontade, mas porque eu não quero que nada bloqueie a fluidez da minha comunicação contigo. Que o meu coração seja limpo diante de Ti para que as minhas orações possam chegar ao Teu trono sem obstáculos. Ensina-me a ouvir, Senhor, a ficar quieto o suficiente para que a Tua voz mansa e delicada possa ser ouvida no silêncio. Que eu não transforme a oração em um monólogo onde só eu falo. Que eu aprenda a dar espaço para que Tu respondas, para que Tu guies, para que Tu fales ao coração de formas que eu ainda não aprendi a perceber completamente. Examina as minhas motivações, Senhor. Onde eu estou pedindo por razões que não Te honram, purifica o meu coração. Alinha os meus desejos com os Teus. Que eu aprenda a pedir não apenas o que eu quero, mas o que Tu sabes, que é melhor para mim. E que a minha oração mais profunda seja feita à Tua vontade, com a confiança de que a Tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. E, Senhor, dá-me a graça de persistir, de não desistir das orações que ainda não foram respondidas, de continuar voltando, como a viúva da parábola, com fé de que Tu ouves, Tu ages e o Teu tempo é perfeito. Que eu não pare de cavar exatamente quando a fonte está mais próxima. Que a minha vida de oração seja transformada a partir de hoje, não de uma vez só, mas passo a passo, dia a dia, oração a oração. Que cada encontro contigo me ensine algo novo sobre como chegar mais perto de Ti. Em nome de Jesus eu oro, amém. Se você orou comigo agora, escreve amém aqui nos comentários. E escreve também qual dos 7 erros você mais se identificou.
Eu quero ler cada resposta. Agora eu quero encerrar com uma declaração, que eu quero que você repita em voz alta de onde você estiver. Feche os olhos, respire fundo e repete comigo com convicção. A partir de hoje eu oro com presença, não no piloto automático. Eu oro não apenas nas crises, mas também nos dias bons. Eu oro com a abertura genuína de que Deus pode e quer agir. Eu oro com um coração que perdoa porque foi perdoado. Eu oro e também ouço. Eu examino as minhas motivações e alinho os meus desejos com a vontade de Deus. E eu persisto, sem desistir, porque sei que Deus ouve, age e responde no tempo certo. A minha vida de oração começa a mudar agora. Em nome de Jesus, amém. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta para o próximo vídeo. Qual tema você quer que eu traga aqui no Refúgio de Oração? A armadura de Deus em Efésios 6? Como memorizar as Escrituras? Oração para a restauração do casamento? Escreve nos comentários o tema que você mais precisa ouvir agora. Eu vou ler cada sugestão. E o próximo vídeo vai ser baseado no que vocês pedirem. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que tem uma relação frustrante com a oração. A sua mensagem pode ser o que essa pessoa precisava para transformar completamente a sua vida de oração. Não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você.